Boa noite, senhor presidente, Luiz Fernando Zapp, senhores vereadores, meus pares, todos os presentes aqui nesta casa, família Cancian, a todos os ouvintes, pela rádio, pelas redes sociais, que todos aí tenham uma noite tranquila, como está sendo aqui, graças a Deus. Bom, em primeiro lugar, eu queria aqui desejar a recuperação quanto mais rápido dos senhores vereadores Luiz Antônio Ferreira Brito, nosso amigo Doca, o senhor Alaércio Scarso, que todos tenham aí seus dias melhores, que se recuperem o quanto antes e que possam estar logo aqui conosco. Bom, eu queria falar aqui, aproveitar, de uma coisa que eu acho muito importante, que é com relação à questão dos animais, né? A Faro é uma cidade que recebe muitos animais que são soltos, aí, principalmente próximo ao posto, ao distrito industrial, e esses animais acabam ficando soltos e são maltratados. Nós sabemos o que acontece, temos aí uma situação até um pouco triste, porque existem pessoas que se predispõem a cuidar, a tratar, e nem sempre tem as condições que poderia ter. Infelizmente, nós sabemos a dificuldade, já vem sendo batida há muito tempo, questão de um local próprio que possa ter os tratamentos veterinários, a zoonose, mas não é fácil. Isso aí requer muito trabalho. E nós tivemos aqui, recentemente, aqui que aconteceu na entrada da cidade, na Praça da Bandeira, na Avenida São Bernardo, a campanha de posse responsável de animais, onde foram arrecadados rações, né, para que possam ser doados para essas pessoas que se colocam à disposição de tratar desses animais inocentes que não têm culpa de quem pega, não tem a responsabilidade de cuidar como deve. Então, agradecer à vigilância sanitária, né, ao Departamento de Saúde em si, a Guarda Municipal, as colaboradoras que trabalham no almoxarifado junto comigo, que se predispuseram, a Bárbara, a Maria Eduarda. E essa campanha é uma campanha muito importante. Tem, sim, que se conscientizar. As pessoas têm que ter a noção de que os animais não podem ser maltratados. Eu sei que, às vezes, a gente fica aí bravo, porque o animal fica na frente da casa da gente, às vezes ataca alguém. Tem o caso de pombas, das pombas, né, que muitas casas têm pombas, inclusive a minha, e eu estou vendo que ali, próximo à minha casa, estão aparecendo muitas pombas mortas. E mesmo que eu com esse problema, não admito, em hipótese alguma, que isso aconteça. Já pedi, já solicitei uma investigação com relação a isso, porque elas me incomodam muita gente que tem as pombas na sua casa. Realmente traz problemas, problema de saúde, inclusive, mas não é matando que vai resolver. Então, quem está fazendo isso, se atente, porque não vai continuar acontecendo da forma que está. Vai ter que se fazer muito bem feito. Gostaria aqui também de, como o vereador Rogério, né, todos parabenizaram pela eleição do Conselho Tutelar, os novos conselheiros, que eles tenham bastante disponibilidade, que eles tenham muita seriedade e responsabilidade também para conduzir, que é uma coisa muito séria. Trabalhar com crianças, adolescentes, não é fácil. Então, que todos eles, a Kátia, o Brigatti, o Cleiton, a Margarida, a Magali, que é bem experiente, assim, que foi reconduzida à casa, como a Kátia, o Cleiton, que volta, que já foi, e que eles acolham o ex-vereador Marco Brigatti,
e a Margarida, que está iniciando, e que possam fazer um trabalho realmente à altura, com relação, inclusive, a esses casos que o vereador Marcelo citou, que é um absurdo, é inaceitável. A gente não adianta, a gente fala aqui, porque isso é uma repulsa, mas está na hora de começar a ter atitudes drásticas com quem faz isso, porque, na maioria das vezes, na maioria mesmo, é dentro de casa. E isso é fora de qualquer tipo de contexto de como se deve tratar um ser humano, principalmente uma criança. Então, realmente, que esses novos conselheiros aí tomem essa medida, partam para que realmente defendam essas crianças que têm esses problemas dentro de casa, que é, volto a falar, inaceitável. Teria, sim, que ter uma punição muito severa, porque não é o efeito da bebida, não é o efeito da droga, que vai lá e desconta numa criança. Não tem cabimento, não pode usar isso como desculpa. Se o cara tem problema, se a mulher tem problema, seja lá o que for, ela tem que saber da responsabilidade de que é criar um filho. Nós temos o exemplo aqui da família, que acabei de falar um exemplo de como se cuidar. Vejamos hoje aonde está essa menina. E tudo isso é berço, é tratamento. Então, nós não podemos ficar falando, porque tal família tem isso, tal família tem aquilo, mas quando se nasce uma criança, a primeira coisa que pensa é que eu vou cuidar, mas aí chega um determinado momento, vai se esconder na bebida, na droga, seja lá onde for. E nós estamos passando aí com esse novo governo, sinto muito, mas é uma verdade, discussão sobre a questão do aborto. Para mim, inaceitável, meu posicionamento. E eu acho que está na hora de que essas crianças, voltando a falar, tenham, sim, o respeito que merecem. O pai e mãe, se eles não são dignos de cuidar dos seus filhos que eles colocaram no mundo, eles que se resolvam e que sejam punidos pela violência que eles cometem. E, com relação, vereador Marcelo, aquilo que o senhor falou, é triste, é muito triste a gente ver que a cidade de Rafar não tem mais futebol, a cidade de Rafar não tem mais nada que seja relevante à cultura, principalmente à música. Rafar foi celeiro de músicos, nós tivemos inúmeros festivais, é uma coisa que realmente a gente não entende o porquê mudou. Tudo bem, antigamente era o MPB, que era muito de época, hoje já não é mais, mas poderiam se continuar fazendo alguma coisa que realmente despertasse nessas crianças o instinto de uma música, de uma ginástica, de um futebol, seja lá o que for. Até mesmo quando nós tivemos aqui na sessão passada uma jovem atriz. Então, o teatro seria um bom incentivo. E, infelizmente, o que nós vemos nos dias de hoje são as crianças escravas da era digital. É uma realidade. A facilidade é muito fácil. A minha geração, outras gerações antes da minha, algumas após, quando nós íamos estudar, era muito difícil. A gente tinha que se dedicar de verdade. Hoje é simples. Você pega um celular, um computador e você norteia, você resume do resumo do resumo e fica por isso mesmo. Então, a gente não vê mais crianças brincando, não existe mais brincadeiras corporal, vamos dizer assim, que é, como você falou, que cansa, que brinca. Não, hoje senta e o cansaço é mental. E, inclusive, isso já foi até discussão sobre suicídios de crianças devido a determinados jogos. Infelizmente, precisava que voltasse uma atenção maior, mas também que os pais se colocassem à disposição e participassem, como antigamente nas escolas haviam gincanas. Nas escolas havia gincanas.
E isso estimulava um pouco a criança. Hoje, infelizmente, nós não temos mais isso. Mas são os dias que se passam rápido demais e não há essa interação física, né? E sim digital, que é muito difícil, muito triste. E com relação também, vereador Pedro, você falou das questões da saúde, eu entendo perfeitamente. E essa questão do telhado, vereador, que até aquele momento eu queria colocar uma situação que eu conheço. Entre 2019 e 2020, foi recebida uma verba na saúde para reformar o telhado. E o prefeito da época brincou, colocou calha onde não precisava, não fez o que devia, realmente, e acontece que realmente é o que o senhor fala. Isso aí vem sendo solicitado, não fica barato. Então, a responsabilidade vem lá de trás. Isso que é o complicado. Eu sei que é complicado, que às vezes fica dando risada, falando que a gente quer culpar, mas é verdade, foi um dinheiro muito grande. E hoje está o problema? Está, mas não está fácil de resolver. Então, eu concordo que realmente isso não era para acontecer, porque isso já foi falado, já foi solicitado pelo diretor, e, infelizmente, algumas situações não fez com que pudesse ocorrer isso aí. Mas está buscando, como o senhor falou, nós não temos a obrigação, mas nós tentamos, com um, com outro deputado, a situação, para que venha alguma verba que possa ser feito, mas que seja feito de acordo. Porque, realmente, a situação do telhado da UBS ela não é nem um pouquinho satisfatória. Apesar de ter gasto uma grana bem alta, nesse ano que eu falei para o senhor, entre esses 2 anos, mas, infelizmente, não foi satisfatória para a unidade de saúde e para os funcionários que trabalham lá. Satisfatória foi para outra pessoa, mas, enfim, temos que tentar, temos que aceitar, entender e tocar o barco para frente. Quem em casa com a viúva assume os filhos, e vamos buscar aí, vamos cobrar. Realmente, vereador, eu vou fazer como o senhor falou, nesse posicionamento. Já venho conversando, não exponho aqui, porque eu converso, tenho um posicionamento ligado à administração, eu converso, mas agora realmente tem que ser cobrado com um pouco mais de veemência, para que possa ser feito esse serviço, porque ninguém merece, realmente, com relação à questão do telhado e os outros problemas também. E, para finalizar, vereador Pedro, o senhor tem razão com relação às casas, as pessoas cobram, as pessoas perguntam, e nós sabemos da dificuldade, já foi muito debatido aqui. Hoje nós temos laudo, nós temos uma autorização para a construção do terreno, mas tem um detalhe que acho que os senhores devem saber, com certeza os senhores sabem. Essas casas vão ser licitadas, construídas totalmente pelo Estado. O município só vai ceder o terreno. E isso realmente dificulta. A intenção seria que, em 6 meses, tivesse prontas as casas. Isso é o que a gente mais queria. Acho que todo mundo aqui gostaria que isso acontecesse. Apesar dos problemas burocráticos que foram enfrentados, mas as casas vão sair. Isso é certeza. Seja nesse, seja no próximo, seja com quem for. Isso aí já está determinado. Agora, um pouquinho de boa vontade do Estado. Infelizmente, a gente depende um pouco dessa boa vontade. E nós acreditamos que vai dar certo, porque o governador, eu creio que ele seja uma pessoa de palavra, está demonstrando capacidade administrativa, está demonstrando respeito pelo dinheiro público, como aqui. E nós temos certeza que isso vai acontecer. Boa noite, obrigado. Agradeço, vereador. Com a palavra, vereador Ernesto Brigatti.